Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tio do HTML, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje nós iremos aprender como criar uma página HTML para a venda de um produto. Isso mesmo, uma página HTML para a venda de um produto. Nós iremos ver alguns conceitos que nós já vimos anteriormente com Flexbox e de HTML para construir esta página que você está vendo. Não se preocupe, tudo que nós iremos ver é extremamente fácil e simples. A própria estrutura da página é bem simples, então você não terá nenhum problema em desenvolver uma página como essa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, assine as notificações, deixe o seu like e um comentário. Isso ajuda muito. E também fique até o final, pois eu irei fazer duas perguntas para testar os seus conhecimentos em HTML e CSS. Ok? Vamos lá então para o nosso VS Code. Bem, eu estou aqui no VS Code já com uma estrutura HTML criada anteriormente e agora eu irei fazer algumas configurações. Os códigos que eu irei digitar, eu irei adiantar no vídeo para que o vídeo ele não fique extremamente longo. Lembre-se, nós iremos criar uma página HTML para apresentar um produto na internet. A estrutura básica que eu tenho é a seguinte: eu tenho uma pasta, os arquivos CSS que nós já criamos. Se você não viu, por um acaso, os vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição os vídeos que se relacionam com este que nós estamos realizando agora. Os arquivos CSS são o layout, o reset do Eric Meyer e o style. Também temos aqui uma imagem. Essa imagem eu fiz apenas um tratamento simples para que ela pudesse se adequar no fundo que nós iremos aplicar. Então, tudo que vocês estão vendo aí são imagens que eu peguei da internet, do site Pixabay. Este valor de preço foi algo que eu acrescentei em um editor de imagem. Aqui está a nossa página HTML. Vou mudar aqui a linguagem para PTBR. O título da minha página será Batom Elegance. Ok, já temos então aqui uma estrutura bem definida. Vou arrumar aqui, vou criar aqui um man. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês qual é o formato da estrutura que nós iremos trabalhar. A estrutura que nós temos para desenvolver a nossa página HTML é bem simples. Nós iremos colocar um container que na verdade é uma section. Essa section ela está sendo envolvida pelo man, que é a estrutura que vai abarcar todo o conteúdo HTML. Além disso, eu vou ter mais dois elementos. Esses elementos eu vou nominar de box. Esses box eles nada mais são do que uns elementos divs. Esses elementos serão para envolver o conteúdo de texto e o botão e também a imagem que nós colocaremos na nossa página HTML. Voltando ao nosso código, eu já tenho o elemento man, vou criar a section. E dentro da section já vou criar os dois elementos div. Ok, esses dois elementos, um será para colocar os elementos de texto e o botão, e o outro será para colocar o elemento de imagem. O segundo passo que eu irei fazer agora é colocar o arquivo style aqui dentro. Os meus arquivos style estão em uma pasta CSS, o layout.css, o reset e o style. Eu vou fazer a referência do style. Agora vamos dar uma olhada nesses três arquivos. O layout CSS, que é o arquivo que nós criamos anteriormente, o reset do Eric Meyer, vou arrastar ele para cá, e o nosso style. O que eu preciso fazer agora é fazer com que esses arquivos se comuniquem. Eu preciso fazer o import deles. Então, o meu arquivo que está lá na página HTML é o style. Então, o style ele vai receber o layout.css. Então, vamos importar. Agora eu faço a chamada do arquivo. Agora no layout.css eu faço o import do reset. Ok, agora os meus arquivos eles estão relacionados e um está importando o outro. O style está importando o layout.css e agora eu tenho o meu arquivo HTML que faz referência ao style.css. Vamos ver se está tudo ok. Eu já tenho uma classe aqui, CSS, para colocar um background no body, o body color. Eu vou simplesmente aqui trocar a cor do background, vou salvar e vou fazer a referência dessa classe lá no body do HTML e recarregar a página. Ótimo, o nosso arquivo CSS ele está linkado, está funcionando corretamente. Como essa cor não nos interessa, eu vou remover lá do body.
Bom, agora nós vamos trabalhar na construção da nossa página HTML, criando o CSS para a estilização da nossa página. A primeira coisa que eu irei fazer agora é fazer as dimensões do body e do nosso man. Antes que eu me esqueça, essas aqui são as cores que eu irei utilizar. Irei utilizar uma cor azul bem chamativa para criar borda e o título e o botão. E também umas cores escuras, um preto e uma tonalidade de preto, um pouco mais claro. O nosso body já está dimensionado aqui, vou fazer a aplicação agora do man. Veja que com essa configuração CSS, o nosso main terá também agora todas as dimensões do body, que por sua vez terá a dimensão do viewport. Eu vou criar uma classe e eu vou dar o nome dela de full. Esta classe ela servirá para que algum elemento HTML tenha a mesma proporção de largura de algum elemento HTML. Essa classe CSS que você está visualizando aqui, ela então será para que algum elemento HTML possa ter 100% de largura do viewport ou de algum container. Este elemento, especificamente, eu vou utilizar para a section. Eu quero que a section tenha 80% do man, independente qual será a largura dele. Possivelmente, nós teremos que fazer algum ajuste. Perceba que aqui eu coloquei a letra P para especificar que ele é uma medida percentual. Eu não coloquei a letra P aqui porque o full já indica que é o total. Agora eu vou voltar lá no HTML e já vou começar a aplicar as classes CSS. Nós temos aqui algumas classes Flexbox e eu já vou colocar aqui o nosso dflex em alguns elementos. Na nossa section, eu também já vou aplicar a classe CSS W80p. Indo até a página HTML, nós não teremos muita diferença. Pronto. Eu quero dar uma dimensão de altura para o nosso section, então eu vou criar o estilo CSS para isso. A minha imagem ela tem 500 pixels por 500 pixels, então eu vou dar essa mesma dimensão de 500 pixels de altura para a section. Já vou aplicar lá na página. Agora eu vou criar duas classes para background, uma para o fundo do man e outra para o fundo da seção onde estará nosso box de texto e o box da imagem. O primary color BG eu vou aplicar no nosso man. Agora o secondary color BG eu vou aplicar aqui no section. Vamos atualizar a página. Bem, esse é o resultado. Agora eu quero centralizar o nosso section. Nós já temos uma classe CSS Flexbox para isso. Uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte. No último vídeo, na construção do arquivo layout.css, eu simplesmente fiz algo equivocado. Eu vou trocar aqui, ao invés de le, para el. Esse el, ele remete a elemento. Pronto. Quero centralizar, então eu vou utilizar a Align Center XY. Vamos colocar aqui no nosso man. Pronto. Vamos salvar e atualizar a página. Ótimo. Nosso section já está centralizado. Agora eu vou colocar um contorno. Eu vou criar uma classe especificamente para esse contorno. Essa classe eu vou chamar ela de Content Border. Ótimo, agora eu vou aplicar essa classe no nosso section. Vamos atualizar nossa página. Ok, maravilha. Bom, agora eu vou estilizar os nossos boxes.
Os box são dois elementos divs. Eu quero que os elementos box tenham a mesma proporção da imagem, então eles também terão 500 pixels. Vamos aplicar no box, são as nossas divs. Como a nossa section já tem um display flex, os elementos filhos, que no caso são as divs, automaticamente eles ficarão um ao lado do outro. Eu vou criar agora um background de teste simplesmente para aplicar aqui nos nossos elementos div. Vou atualizar a página. Pronto, aqui estão os nossos elementos. Perceba o seguinte, que os elementos div não receberam nenhuma aplicação de altura. Isso acontece porque, como o nosso elemento section é um flex, então o elemento filho ele tenta assumir a proporção de altura do elemento pi, que no caso é o section. Eu estou vendo aqui que 80% é um pouco demais. Eu vou reduzir para 70% o tamanho do nosso section. Ok, acho que assim ficou bom. Agora eu vou começar a introduzir os elementos. Vou começar com o elemento de imagem. Eu vou remover o background test. Agora eu vou inserir a nossa imagem. É importante colocar uma descrição. É importante que na tag Alt você coloque uma descrição daquilo que se refere à imagem. Eu vou colocar uma descrição simples. Se realmente você for utilizar o Alt como um elemento ou um atributo para facilitar a sua técnica de SEO, coloque uma descrição um pouco mais detalhada. A tag Alt ela serve tanto para os buscadores, na questão de otimização de busca, e também para os leitores de tela. Isso auxilia pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Eu vou atualizar agora o navegador e vamos ver o que vai acontecer. Ok, a nossa imagem já está aqui, mas eu preciso criar uma estilização própria para o Figure e o Image. Eu vou dizer que o nosso Figure ele vai receber uma classe e essa classe vai permitir que ele tenha 100% da dimensão do container. Então, nós já temos uma classe para isso, que é o wfull. Agora vamos lá no CSS e estilizar o image. Figure, como a nossa tag de imagem está dentro do Figure, então eu posso fazer a referência dessa maneira. Ou seja, o img, o image, ele é filho de Figure. Isso vai garantir que a imagem então tenha 100% do container pi. Vamos atualizar a página e verificar se tudo está ok. Perfeito. Vamos agora preparar aqui a nossa descrição. Nesse box, nós vamos ter uma tag de título e vamos ter uma tag de parágrafo. Além da tag de título e de parágrafo, nós vamos também criar uma área para um botão. As tags de títulos, elas são extremamente importantes em páginas HTML, principalmente as tags de H1. As tags H1, elas são referencial para os buscadores. Na tag de parágrafo, eu vou colocar um texto que eu já tenho aqui pronto. Quero lembrar a vocês que, por padrão, as tags de título elas devem ser únicas em cada página HTML. Então, para cada página HTML, você só deve ter uma tag de título H1. Vou criar um ID para especificar o CSS somente para esse elemento HTML, que é a nossa tag de título, que eu vou chamar de título principal.
Agora eu vou estilizar. Os IDs no CSS sempre iniciam com hashtag. Vamos atualizar nossa página. Bom, quero que o nosso título seja um pouco maior. Vou aumentar o tamanho. Agora eu vou estilizar aqui o nosso parágrafo. Vou criar uma classe para a descrição do produto. Vou atualizar a página. Pronto. Bom, vamos dar uma melhorada aqui, né? Vamos colocar um espaçamento e também essas linhas elas estão muito juntas. Então eu vou utilizar um padding e o line height para separar as linhas. Bom, vou aumentar ainda um pouco mais a fonte e a separação entre as linhas. Ok, bom, assim está bom. Agora nós vamos para o nosso botão. Vamos colocar o botão abaixo da nossa tag de parágrafo. Eu vou criar um box, uma div, e essa div vai ser um container para abarcar o nosso botão, que na verdade vai ser um link. Eu vou chamar esse elemento, esse novo componente, de displayBTN. Agora eu vou estilizar ele lá no CSS. O nosso displayBTN ele também terá uma largura de 100% do container onde ele está. Então vamos aplicar a classe wfull. Pronto, o nosso display está ok. Eu vou colocar só um background para a gente dar uma olhadinha nele. Vou colocar um teste aqui. Maravilha, aqui está o display do nosso botão. Bem, de volta aqui ao HTML, eu vou colocar uma etiqueta, a nossa tag de âncora, o nosso link, algo simples para incentivar o clique do usuário. Agora eu vou voltar lá na nossa página HTML e vou atualizar. Maravilha, apareceu então o nosso link aqui. A gente pode perceber que o link ele não foi resetado, né? Está aparecendo aqui o underline do link. Então, isso nos leva a crer que no reset do Eric não tem algo proposto com isso. Então vamos lá, no nosso reset CSS. Eu vou colocar aqui, dizer que toda tag de âncora terá um text decoration none. Bem, também vou dizer que toda tag de âncora terá por padrão um display block. Isso vai nos ajudar quando quisermos dar uma dimensão de largura e de altura para o nosso elemento de âncora. Aproveitando aqui, também vou aplicar um Box Sizing Border Box. O Box Sizing Border Box ele é uma estilização CSS para a renderização adequada de elementos HTML com seus elementos filhos e pai. Isso ajuda quando os elementos filhos, principalmente, possuem bordas e não vai interferir no tamanho do elemento pai e vice-versa. Vamos atualizar a página HTML, pressionar aqui Ctrl F5, maravilha. Removeu o underline da nossa tag de âncora. Agora eu vou estilizar o nosso botão. Vou voltar ao CSS.
Vou chamar a classe do nosso botão de btn action. Vamos atualizar nossa página HTML. Ok. Se por um acaso você estiver tendo problema para atualizar a página, possivelmente pode ser cache. Então pressione Ctrl F5. Ah, mas tem um detalhe, a gente precisa especificar também a nossa classe CSS lá no nosso botão, então não vai atualizar mesmo. Agora sim, vamos lá atualizar a nossa página. Pode ser por Ctrl F5 e pronto. Eu acho que eu vou aumentar o tamanho do nosso botão, vou deixar ele com 400 pixels. E também nós precisamos centralizar a etiqueta do nosso botão. Vou aumentar aqui também o tamanho da fonte. Vou deixar a nossa fonte em negrito. Ok, faltou centralizar. Ctrl F5 e pronto. Temos aqui a nossa página HTML para vender algum produto na internet. Agora você já sabe criar uma página HTML para apresentar algum tipo de produto. Ah, eu ainda vou fazer 2 perguntas para você. Vamos ver se você acerta. Bem, pessoal, chegamos então às nossas perguntinhas. Qual é a finalidade do atributo alt nas tags de imagem, a tag image? Tempinho para você pensar. Bem, vamos então à resposta. É para aprimorar a otimização de buscas com técnica de SEO e para que leitores de tela saibam do que se refere a imagem. Vamos à segunda perguntinha. Por que foi alterado o display da tag de âncora para block? Lembra, nós fizemos essa alteração lá no CSS. Alterando o display para block, é possível estilizar a largura e a altura de uma tag de link, a tag âncora. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado por sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Deixe o seu like e, por favor, deixe também o seu comentário, porque isso vai me ajudar muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.